Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje, no Salmo 125. E nós vamos ler inicialmente apenas dois versículos, versículos 1 e 2. Salmo 125, versículos 1 e 2. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós precisamos ouvir a Tua voz no dia de hoje. Rogamos a Ti que pelas misericórdias vivas de Jesus, o Senhor venha ministrar essa palavra ao nosso coração, que ela possa descer da mente para o coração, de modo que nós não saiamos daqui do mesmo modo, Senhor. Perdoa a nossa incredulidade, perdoa a pequenez da nossa fé, renova as nossas forças, de modo que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, os dias têm sido bem difíceis. E o povo de Deus, de uma maneira geral, tem passado momentos de extrema dificuldade. Agora há pouco eu acabei de receber uma notícia que uma de nossas irmãs perdeu uma sobrinha. Ela suicidou-se enforcada. E de repente eu encontro essa irmã num estado de misericórdia, Senhor. E é uma situação que já tem acontecido com outras pessoas da família. E a irmã estava bem abalada. Ontem à noite nós recebemos a notícia que uma outra irmã querida teve um problema, foi internada às pressas, uma espécie de amnésia, que ela não sabia onde estava, não sabia quem era, não reconhecia as pessoas mais próximas. Foi tudo muito rápido. Graças a Deus ela está voltando ao normal. Mas são coisas assim que nos tomam de assalto, que nós somos surpreendidos com essas notícias, com essas situações, que só a gente tem os pés muito firmados na rocha eterna, que é Jesus. Aliás, todos nós precisamos de alicerces firmes. E só há um alicerce firme quando esse alicerce ele é fundamentado sobre a rocha eterna, que é o Cristo. Então, cada dia que se aproxima a vinda de Jesus, a gente tem percebido que mais e mais adversidades têm assolado o povo de Deus. Esse salmo ele fala sobre a necessidade de uma fé inabalável. É um dos cânticos de romagem. A gente tem falado aqui algumas outras vezes a respeito desses cânticos que são chamados de inário de bolso do povo de Israel, dos seus deslocamentos para os momentos de adoração em Jerusalém. E eles cantavam a respeito de vários assuntos para trazer à memória do povo a fidelidade do Senhor, os atributos eternos de Deus. E assim como o povo de Deus do passado, o povo de Deus dos nossos dias, vivendo no exílio sobre a terra, porque se nós estamos num lugar que não é a nossa pátria, um lugar que não é a nossa terra, nós estamos peregrinando rumo a Jerusalém espiritual, mas nós precisamos estar firmados e confirmados na rocha eterna, que é o Senhor Jesus. E esse é o objetivo dessa palavra de hoje: trazer encorajamento a todos vocês, a todos nós, começando aqui pelo pastor Malda e eu. A gente tem passado momentos muito difíceis, mas eu creio no propósito de Deus para todas as nossas lutas. Amém. Amém? Amém. Então, o salmista compara
aqui a segurança dos que confiam no Senhor com a própria segurança da cidade santa, ladeada de montes. O crente fiel, ele precisa permanecer firme no Senhor. E a gente tem visto um evangelho muitas vezes pregado, falando das facilidades de seguir a Cristo. Não há facilidades em seguir a Cristo. O caminho é estreito, né? A porta não passou por reforma, como alguém escreveu. A porta continua extremamente estreita, o caminho continua extremamente apertado. E nós precisamos firmar os nossos pés nessa rocha eterna que é Jesus. Caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, diz a palavra do Senhor. Mas como não somos atingidos se muitas coisas têm nos sobrevindo? Eu estou falando de coisas espirituais, eu estou falando de coisas sobrenaturais. Aqueles que estão firmados no Cristo não deixam que a sua fé vacile. Creio que em nenhuma outra época os filhos de Deus, eles precisaram ter a segurança de um alicerce profundo. E a gente queria falar um pouco sobre isso hoje. Parece que tudo concorre para nos abalar, nos tirar do eixo, do prumo de Deus para nós. Tanto as adversidades concorrem para isso, quanto muitos em nosso meio são tantos os instrumentos que são usados para nos abater. Às vezes os inimigos do homem são os da sua própria casa. Quantas adversidades, quantas tristezas, quantos problemas têm acontecido no seio das famílias. E a gente quer chamar a sua atenção. E eu queria dizer a você hoje, coragem. Não se deixe abalar, não se deixe abater, porque o Senhor está ao nosso redor com alegres cantos de livramento. Amém. Não é? E eu não estou dizendo isso aqui à igreja porque está tudo bem. Não é porque tudo me vai bem, é porque eu tenho o meu Senhor. É porque você tem ao nosso Senhor. Amém. O Senhor é conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o consolo presente na nossa tribulação. Aí eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta para que a gente volte ao Salmo. O salmista aqui, no intuito de encorajar os seus leitores a manter uma fé inabalável, ele traz uma afirmação, 2 promessas e uma oração final. A afirmação do salmista nós encontramos no versículo 1, ele diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, firme para sempre. E abalar aqui tem um sentido não de estremecer, não de ser visitado por essas adversidades, mas tem um sentido de ser tirado fora da presença do Senhor. Esse é o sentido original desse abalar aqui do ponto de vista de Deus. Então, será que confiamos verdadeiramente? Será que nós temos depositado a nossa confiança plena no Senhor dos Exércitos? Muitas vezes, quando as coisas nos sobrevêm, nós tendemos a dizer: por que o Senhor permitiu isso? Por que isso aconteceu na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família, no meio da nossa parentela? Por que o Senhor permitiu isso? Nós somos desafiados a crer contra a esperança, a esperar contra a esperança. Olhar para as situações e perceber que o nosso Deus, Ele não perde o controle de absolutamente nada. Então nós somos desafiados a confiar no Senhor, apesar dos pesares. Está difícil? Confia no Senhor. Você não está entendendo nada daquilo que está acontecendo? Confia no Senhor. Crer que Ele tem o controle soberano de todas as coisas. Amém. As coisas muitas vezes fogem à nossa compreensão. Quem disse que nós vamos entender tudo? Muitas vezes nós chegamos à presença de Deus, como eu disse nos cultos passados, muitas vezes a nossa oração ela é um gemido. Muitas vezes a nossa oração ela é entremeada com lágrimas.
entremeado com lágrimas, porque nós não temos palavras para articular no meio dessas orações. E parece que quanto maior é a obra de Deus na nossa vida, presta atenção nisso aqui em nome de Jesus, maior são esses estreitos, maior são essas situações que nos preparam para aquilo que Deus tem para nós. Aí eu conversava com uma irmã e ela dizia, e haja preparação, né, pastor? Haja. Desse lado da eternidade, haja preparação. Nada que nos ocorre acontece aleatoriamente. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Eu estava lendo um texto de Jó para escrever a meditação de amanhã. E eu via no final da vida de Jó um homem de quem o Senhor dava testemunho. Olha para isso. E o Senhor permite que Jó seja tocado pelo adversário em todas as áreas da vida dele, naquilo que era mais precioso para ele. E o Senhor só permitiu que ficasse amigos, muito amigos, acusadores, e uma mulher reclamona, que fazia parte do kit da prova. A mulher já estava ali, amaldiçoa teu Deus e morre. Jó perdeu a saúde, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu os bens. Só restou um caco de telha para ele se coçar por causa das feridas do corpo. E aqueles amigos ali, porque não falta na hora da adversidade, na hora da agonia, não faltam aqueles que chegam, você está passando isso porque você está em pecado. Você está passando, tem alguma coisa, tem um pecado escondido, porque Deus não ia permitir isso se você não estivesse passando por um pecado. Olha, é tão comum isso no nosso meio, né? É tão importante na hora do sofrimento do outro, você chegar com uma palavra de encorajamento, com uma palavra de graça, com uma palavra de misericórdia. Se você não tem nada edificante para dizer, cala a boca em nome de Jesus e ora por aquele abençoado, porque amanhã você pode estar precisando daquela oração que você negou àquela pessoa, né? Então vamos tentar agir com graça e com misericórdia. Aí vem as duas promessas, versículos 2 e 3, o salmista diz, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Aí vem a segunda promessa, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Será que cremos nessa verdade? Sobretudo no momento terrível como a gente está vivendo em termos de nação brasileira. Nunca se viu tanta coisa torta, tanta coisa fora do prumo. Os noticiários todos dão conta de, além do linguajar infame que a gente tem ouvido, tem sido obrigado a ouvir pela mídia, as ações infames de muitos que estão nos lugares mais privilegiados do poder humano nessa terra. Mas o Senhor nos promete, olha, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo desde agora e para sempre. E outra, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O cetro do ímpio não permanecerá. Amém? Amém. Glória a Deus. Nunca se viu tanto tempo de opressão, de julgo, de angústia, de dificuldade. As coisas têm estado fora do controle. Mas o Senhor promete, Ele está ao nosso derredor. Ele é aquele que tem cuidado de nós e continua cuidando de nós. E aqueles que têm prosperado na sua impiedade, eles não levarão a termo aquilo que têm intentado contra os justos de Deus. Em terceiro lugar, nós encontramos a oração do salmista, nos versículos 4 e 5, quando ele diz o seguinte: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á
o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Aleluia. Aleluia. Então clamemos por isso, roguemos por isso, oremos assim: Senhor, vem, Senhor, interfere, Senhor, entra nas nossas encrencas, entra nas nossas dificuldades, tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia. Façamos como aquela viúva que orava insistentemente junto da tenda daquele juiz iníquo, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Não desistamos de orar, não esmoreçamos na nossa caminhada, na nossa luta, porque o Senhor é um Deus que ouve orações. E ao seu tempo, a resposta virá para a glória de Deus. Queria trazer pelo menos 3 reflexões a partir desse texto. Primeira, os dias são realmente maus, como adverte o apóstolo Paulo. Ansiamos pela vinda do Senhor, mais que os guardas pelo romper da aurora nas cidades antigas e fortificadas. Eles esperavam, eles ansiavam que o dia amanhecesse, o sol clareasse, para que eles pudessem ver o perigo quando se aproximava, porque durante as noites, principalmente as noites que não eram enluaradas, não tinham como ver, como enxergar o perigo que se aproximava. Então eles ficavam naquelas torres de vigia, esperando, ansiosos pelo romper da aurora. Então nós ansiamos pelo romper da aurora. O choro, ele pode durar uma noite. Eu quero dizer a você que a alegria, ela vem pela manhã. E está amanhecendo para muitos de nós. Vai amanhecer. Essa noite escura da alma que muitos têm vivido não vai durar para sempre. Tribulação, aflição tem prazo de validade. E a glória do Senhor há de se manifestar nessa situação em nome de Jesus. Segunda coisa, para vencer os dias maus que estamos vivendo, precisamos ter os nossos pés alicerçados sobre a rocha eterna que é o Cristo. E da nossa ligação visceral com Ele depende a nossa quietude diante das lutas enfrentadas. Não se iluda. A luta que vem, as encrencas que aparecem é para nos destruir. Mas que os nossos pés estejam absolutamente firmados no Cristo, mesmo que não entendamos nada, mas que nós possamos dizer: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu confio em Ti. Eu sei que Tu tens as chaves de todas essas situações, que o Senhor tem aquelas saídas impensáveis, aquela possibilidade que vem apenas das Tuas mãos, e é nessa possibilidade que eu confio, é essa possibilidade que eu espero, em nome de Jesus Cristo. Terceiro lugar, o nosso coração humano pode entristecer com tudo que nos cerca, mas não somos abalados, tirados da presença do Senhor, embora esse seja o intento do nosso adversário. Em sua oração pelos Efésios, Paulo diz o seguinte: oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Essa tem sido a minha oração, que o Senhor encha os nossos espaços vazios. Não espere que as coisas venham de fora, busque aqui dentro. Diga: Senhor, enche os meus espaços. Não permita que esses espaços sejam ocupados pela angústia, pela inquietude, pela ansiedade, pelos medos, que são muitos. Mas que todos os meus espaços, Senhor, sejam preenchidos pelo Teu Espírito. Que assim como as águas cobrem o mar, que a Tua glória encha o meu coração e a minha vida, em nome de Jesus. Nós precisamos disso, meus amados. Todos nós precisamos disso. Então que nós clamemos assim, que nós busquemos assim, que nós paremos de trazer palavras acusadoras aos nossos irmãos, que nós
nos coloquemos diante de Deus para que o Senhor, Ele faça um grande mover nos nossos corações. E qual o objetivo desse alicerce que nós tanto necessitamos? Em primeiro lugar, este é o objetivo desse alicerce, nos fazer compreender o tamanho do amor de Cristo que excede todo o entendimento e possamos nos encher da plenitude de Deus. Não se contente com nada menos do que isso. E é disso que efetivamente nós precisamos. Buscamos tanta bobagem. Saímos atrás de emocionalismos. Entre no seu quarto, feche a porta e diga: Senhor, enche-me de novo, renova as minhas forças, fortalece o meu espírito, em nome de Jesus. Segundo lugar, com os corações cheios de Deus, não haverá espaço para o domínio das inquietações que nos cercam. São muitas. Nós temos tanto medo que na palavra de Deus há 366 vezes, pelo menos aqueles que estudaram sobre isso, apregou, eu nunca contei, a expressão não temas. 366 vezes, ou seja, para cada dia do ano, e o Senhor ainda se lembrou do ano bissexto. Nenhum dia escapa. E essas expressões, elas vêm sempre acompanhadas de expressões de encorajamento. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou teu Deus. Não temas, porque eu sou o teu refúgio e a tua fortaleza. São muitas as expressões não temas, sempre acompanhadas de uma expressão de encorajamento. Em terceiro e último lugar, estamos todos sendo tratados, treinados pelo fiel guarda de Israel. Ele não dormita nem dorme. Ele sempre protege o seu povo, desde agora e para sempre. Tão somente confiemos no Senhor sem vacilar. Amém? Amém. Glória a Deus.